Esta videopalestra vai tratar de um dos mais graves problemas de saúde do mundo atual, o problema da AIDS. A AIDS, descoberta em 1980, já matou 22 milhões de pessoas, infectou 36 milhões de pessoas vivas atualmente no mundo e está infectando 60 pessoas por minuto. Não é mais uma epidemia, já é uma pandemia. Todos os países do mundo, todos os governos estão empenhados em patrocinar campanhas de esclarecimento, em financiar pesquisas para encontrar um medicamento eficaz e desenvolver uma vacina apropriada. E a população? Você, jovem, você, pai de família, mãe de família, como você tem encarado o problema da AIDS? Muitas pessoas hoje preferem não encarar o problema de frente. Qual tem sido a sua atitude em relação à AIDS? O primeiro modo de comportamento tem sido não ver, portanto, é como se o problema não existisse, não ouvir, não se interessar por qualquer tipo de campanha ou assunto relacionado com a AIDS e não falar sobre o assunto. Dessa forma, muitos têm se comportado no mundo inteiro e isto naturalmente tem contribuído muito para o avanço da AIDS. O que é a AIDS? A AIDS é uma doença infecto-contagiosa causada pelo HIV, um vírus mutante e letal. As principais vias de transmissão da AIDS são o sexo ocasional e as drogas injetáveis, entre outros. Desde sua descoberta em 1980, como eu já disse, a AIDS já matou 22 milhões de pessoas de todas as idades, raças e sexos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existe no mundo hoje 36 milhões de pessoas vivas infectadas em todos os países do mundo. A AIDS é ainda uma doença incurável e não existem estimativas de prazo para a descoberta da cura ou de uma vacina eficaz. A medicação atual, o coquetel de medicamentos, provoca graves efeitos colaterais e não consegue vencer o contra-ataque do HIV. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a ONU, com dados atuais de 2001. Portanto, a AIDS é ainda uma doença fatal. Qual o significado do nome da AIDS? AIDS significa Acquired Immunodeficiency Syndrome, síndrome da imunodeficiência adquirida. Síndrome porque é um conjunto de sintomas e sinais provocados pelo ataque simultâneo de várias doenças. Imunodeficiência porque enfraquece o sistema imunológico dos seres humanos. Adquirida porque é uma doença que não nasce com as pessoas. Ela é não congênita. Ela é causada pela interferência de um fator externo ao organismo. Vejamos agora os 3 tipos de célula do sangue humano. O sangue humano possui 3 tipos de célula. São os glóbulos vermelhos, as plaquetas e os glóbulos brancos, também chamados linfócitos T4. O HIV ataca os glóbulos brancos do sangue e destrói o sistema de defesa do organismo humano. Como atua o vírus HIV? Inicialmente, o HIV penetra na corrente sanguínea e ataca os glóbulos brancos, os linfócitos T4 auxiliares. No interior do glóbulo branco, o HIV neutraliza sua função imunológica, transformando-o em multiplicador do próprio vírus HIV. Em seguida, o HIV destrói os glóbulos brancos, liberando bilhões de novos vírus na corrente sanguínea das pessoas. A AIDS se manifesta em 3 fases distintas. A primeira fase é a chamada fase de latência. Durante esse período, a pessoa
contrair o vírus não apresenta sintomas. Este é um período que vai de 1 a 2, 3 anos. Por volta dos 5 anos, surge a fase sintomática, em que a pessoa começa a perder peso, surge diarreias, fadiga, febre, suores noturnos e ínguas. Na terceira fase, a chamada fase avançada, é quando a AIDS se manifesta com plenitude. Ocorre uma queda acelerada de leucócitos e ocorre uma falência geral do organismo. Uma pessoa sadia, ela tem 2.000 linfócitos T4 por milímetro cúbico de sangue. Na fase avançada da AIDS, o paciente apresenta 500 linfócitos T4 por milímetro cúbico do sangue. E nesta fase, já é a fase terminal. Sem defesa, o organismo humano é atacado e destruído pelos micro-organismos causadores das doenças oportunistas. Eis algumas doenças oportunistas: o sapinho oral, a tuberculose, o herpes zoster, o herpes simples, a pneumonia em suas diversas formas, as infecções, a gengivite e um tipo de câncer infantil chamado sarcoma de Kaposi. Eis algumas das imagens das doenças oportunistas ocasionadas pela falência do sistema imunológico humano. A imagem do herpes, a imagem do sarcoma de Kaposi e a imagem da gengivite. Quais os meios e os agentes transmissores da AIDS? São conhecidos 3 tipos de meios e de agentes transmissores. O primeiro meio são as relações sexuais. O vírus HIV passa para as pessoas através do sêmen e dos fluidos vaginais. O segundo meio é o sangue contaminado, que passa para as pessoas através de agulhas, objetos cortantes e transfusões. E o terceiro meio é a relação mãe-filho. Durante a gestação, o vírus pode alcançar a criança. No momento do parto, na hora do corte do cordão umbilical e através do leite materno. A AIDS pode ser transmitida por instrumentos de trabalho? Vejamos. A agulha de acupuntura pode transmitir o vírus da AIDS? Agulha de tatuagem, alicate de manicure, navalha ou lâmina de cabeleireiro, instrumentos odontológicos, instrumentos ginecológicos, instrumentos cirúrgicos. A AIDS pode ser transmitida através desses instrumentos de trabalho? Sim, é possível. Por isso, exija a esterilização a quente e a asepsia. São direitos seus garantidos por lei. O vírus da AIDS pode ser transmitido através do beijo na boca? Veja essas imagens e tire as suas conclusões. Temos aqui 2 imagens de uma pessoa com AIDS já apresentando a gengivite. Na primeira imagem nós temos a gengivite em estágio inicial. Não há sangramento na gengiva. Na segunda imagem nós temos a gengivite em estágio avançado, onde os sangramentos da gengiva são visíveis. O que você acha? O vírus da AIDS pode ser transmitido através do beijo na boca? Depende do estado de saúde da pessoa que você vai beijar. Portanto, observe bem, tenha mais cuidado. A AIDS tem avançado muito em toda a Terra, em todos os países do mundo. Existem países na África, como por exemplo Quioterra, que já tem 40% da sua população infectada. E a AIDS se alastra, avança pelo mundo, através principalmente de um descuido das pessoas. São os chamados comportamento de risco.
Vejamos agora um estudo desses modelos, desses tipos de comportamento de risco. Primeiro tipo, a relação drogas-AIDS. A cocaína, a heroína, o crack, o êxtase, o LSD, as drogas injetáveis, a maconha, o álcool em excesso e as colas são os tipos mais usados de drogas em toda a Terra, em todos os países do mundo. E como é sabido, as drogas anulam o estado de alerta e o bom senso dos indivíduos, estimulando o comportamento de alto risco. As estatísticas confiáveis da Europa e dos Estados Unidos apontam que 22% dos portadores do HIV foram infectados através do uso de drogas injetáveis. O segundo tipo de comportamento de risco é o sexo precoce. Vejamos. A relação AIDS, sexo precoce, aborto. A influência de alguns artistas e empresários inescrupulosos tem estimulado fortemente o sexo precoce no Brasil. O número de adolescentes grávidas cresce a cada ano no Brasil. Em 1998, chegou a 700 mil casos, 25% dos partos realizados pelo SUS, Sistema Único de Saúde. 43% das crianças nascidas desses partos foram indesejadas. A cada ano, ocorrem 1,4 milhão de abortos no Brasil e 50 milhões no mundo. A aprovação da pílula do aborto nos Estados Unidos, recentemente, agravará o problema. No Brasil, o aborto é a primeira causa de morte entre as mães. Está provado. O sexo precoce aumenta a gravidez indesejada e o aborto de risco, de alto risco. Ainda sobre sexo precoce. Vejamos a opinião do atual ministro da Saúde, ministro José Serra. Disse o ministro: não devemos ensinar essas meninas a usar camisinha, mas convencê-las a não ingressar na vida sexual tão cedo. Uma declaração feita na revista Época, em 1999. Das 14 milhões de crianças nascidas de mães adolescentes no mundo a cada ano, 60% são frutos de gravidez indesejada. No Brasil, 33% das garotas de 18 anos já é mãe ou está grávida do primeiro filho. 50% desses filhos foram indesejados. São dados do Instituto Alan Guttmacher, dos Estados Unidos, e do próprio Ministério da Saúde. Um outro tipo de comportamento de risco, também, talvez um dos principais, é a constante troca de parceiros. Vejamos. Algumas prostitutas declararam ter, em média, 10 parceiros em uma única noite. Isto significa 3.650 parceiros por ano. Algumas estimativas indicaram que cerca de 60% das prostitutas do mundo podem estar infectadas pela AIDS. Milhões de adolescentes e jovens com idade entre 16 e 25 anos declaram já ter conhecido entre 50 e 100 parceiros sexuais. Antes de ser um sinal de modernidade, a compulsão para o sexo já está sendo tratada como uma doença pela psicologia. Portanto, as pesquisas indicam que o risco de contrair a AIDS é proporcional ao número de parceiros. A troca constante de parceiros e o sexo ocasional, além da AIDS, que é uma doença fatal, ela também traz outros tipos de doenças, são as chamadas DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, que provocam, não a morte, mas provocam uma série de outros problemas. Vejamos algumas dessas DSTs. As doenças sexualmente transmissíveis e suas consequências. A gonorreia
A clamídia, a sífilis e o herpes são 4 tipos mais comuns de doenças sexualmente transmissíveis. As consequências, a gonorreia provoca a esterilidade para uma moça, para uma mulher que deseja ser mãe, é um risco muito grave contrair a gonorreia. A clamídia provoca enfermidade nas trompas e esterilidade. O sífilis ou a sífilis provoca paralisia, morte e deformação no feto. E o herpes, que é uma DST incurável, né, que provoca pústulas, né, periodicamente e provoca também a esterilidade e uma depressão profunda nas pessoas que contraem essa DST. Portanto, o comportamento de risco com as drogas, com o sexo precoce, com o sexo ocasional, também tem uma segunda consequência, que é adquirir uma doença sexualmente transmissível, muito comuns no mundo inteiro. A difusão da AIDS tem uma relação direta com o sexo ocasional. Vejamos, nos anos 60, o rock, as drogas, a pílula, as psicologias pró-liberação sexual e o sexo livre, o sexo sem amor e sem compromissos, tornaram-se símbolos de liberdade e modernidade entre os jovens do mundo. Hoje, depois de milhões de jovens viciados e mortos pelas drogas, milhões de pessoas infectadas pelas DSTs, milhões de adolescentes, mães solteiras e grávidas, e depois de 22 milhões de pessoas mortas pela AIDS e 36 milhões de pessoas vivas infectadas pela AIDS, você não acha que já está na hora de repensar esse conceito de modernidade? A AIDS somente ocorre nos grupos de risco? Se você é uma pessoa que não é um homossexual, não é uma prostituta, será que a AIDS só ocorre nesses grupos que inicialmente foram os grupos que mais apresentaram pessoas com AIDS? Não. A AIDS já não é uma doença restrita a um determinado grupo social. A AIDS é uma pandemia que está atingindo todas as pessoas indistintamente. Crianças, jovens, mulheres casadas, homens casados, enfim. Não é mais uma doença restrita a um grupo específico. Vejamos, 75% dos casos de AIDS ocorreram entre parceiros heterossexuais, pessoas normais. No Brasil, 40% das mulheres foram infectadas pelos próprios maridos dentro de seus lares. Existe no mundo 1,5 milhão de crianças infectadas pela AIDS. 50% das novas infecções aconteceu com moças e rapazes heterossexuais, pessoas normais, com idades entre 16 e 24 anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde e a ONU, 6 milhões de homens, mulheres, jovens e crianças morreram de AIDS apenas no ano 2000. Portanto, a AIDS já extrapolou completamente todas as fronteiras dos grupos de risco. Em que faixa etária está o maior número de portadores de AIDS e de DSTs? Vejamos. De 0 a 16 anos, de 16 a 24 anos, de 25 a 35 anos, de 35 a 45 anos ou acima de 45 anos. A verdade é que as DSTs e a AIDS estão ocorrendo principalmente entre jovens de 16 a 24 anos de idade. Portanto, não se precipite, não troque seus sonhos, sua vida, sua saúde, por 1 minuto de sexo precipitado e ocasional. Pense, a sua vida tem valor. Vejamos agora sobre AIDS e juventude. Com as drogas e o sexo livre, vieram a gravidez e o aborto na adolescência,
As DSTs e a AIDS, que já destruíram a saúde, os sonhos e as vidas de milhões de jovens em todo o mundo. Pense bem, vale a pena arriscar sua saúde, sua vida e seus sonhos apenas para ficar com alguém que você acabou de conhecer? Lembre-se, a AIDS também mata os sonhos. Vejamos agora um pouco sobre os riscos que corre uma pessoa que pratica esse sexo precoce, o sexo na adolescência, meninas de 13, 14, 15 anos, jovens de 14, 15 anos. Vejamos. Primeiro risco, a perda da adolescência e da juventude. De repente, um adolescente se vê envolvido em problemas e responsabilidades de adultos. Um outro risco, a gravidez indesejada e possível aborto. O abandono forçado dos estudos, o abandono forçado dos planos e sonhos, desespero e fuga das responsabilidades, perda do respeito da família e dos amigos, perda da reputação social, perda da autoestima e da autoimagem, perda da saúde, pois é possível contrair DSTs e AIDS, e o risco de perder a própria vida. Vale a pena arriscar sua adolescência, seus sonhos e sua vida por alguns minutos de sexo ocasional? É preciso aprender a dizer não. É possível dizer não. É possível a uma moça, a um estudante, a um rapaz, dizer não à chamada modernidade, que induz ao sexo precoce, que induz ao sexo na adolescência. Aprenda a dizer não. Veja, não siga o modismo do momento. O modismo passa, mas a sua vida continua. Não siga o exemplo de ídolos populares. É você quem sofre as consequências. Não ceda ao desejo sexual de um simples namorado. Ele não engravida e pode ser jovem demais para assumir a responsabilidade pelos seus atos. Não siga o exemplo dos adeptos do sexo livre e precoce. Em seu íntimo, todos admiram e respeitam a pureza. Não troque seu projeto de vida por uma aventura sexual. Não pense só em você, pense também em seus familiares. Não arrisque sua saúde, seus sonhos e sua vida em um minuto de sexo precipitado. Você tem uma vida inteira para viver. E viver com saúde, honra, amor e sexo. Portanto, não se precipite. Aprenda a dizer não. O avanço da AIDS entre as mulheres tem sido alarmante. Vejamos alguns dados. Em 1985, havia 25 homens para uma mulher soro positivo, apresentando sintomas da AIDS. Em 1999, havia 2 homens para uma mulher. A AIDS entre as mulheres cresceu 1.200% em 14 anos. 40% das mulheres infectadas no Brasil contraíram o HIV dentro de seus lares através de seus próprios maridos. São dados do Ministério da Saúde de 1998. E as crianças? O que está acontecendo com as crianças? Existe atualmente no mundo 1.500.000 crianças com AIDS. De quem é a responsabilidade por esse número tão grande de inocentes condenados à morte? Vejamos. Em 1989, nasciam aproximadamente 500 crianças com AIDS a cada ano, apenas na França. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem atualmente 1,5 milhão de crianças infectadas pela AIDS.
Muitos pais negligentes infectaram seus filhos com o HIV antes que eles nascessem. Nós devemos pensar seriamente sobre isso, considerar seriamente o significado desse fato terrível de termos no mundo hoje 1.500.000 crianças com AIDS. A AIDS na África tornou-se uma calamidade, algo que está assustando todos os governos daqueles países. Vejamos a situação da África. Na África, a AIDS se tornou uma peste social capaz de destruir todas as estruturas dos países atingidos. Em Quiotéria, de 40% a 50% da população já estão contaminados. Milhares de doentes, centenas deles morrendo a todo instante. Não há mais lugar nos cemitérios. Os hospitais praticamente não têm pacientes internados com AIDS. Quem contrai a doença recebe alta para ir morrer em casa. Estima-se que 10% da população de Uganda está contaminada. Nos jornais, discute-se a hipótese de reunir todos os contaminados e doentes e afastá-los da civilização, ao estilo do que se fazia com a lepra na antiguidade. São dados de 1990 do livro AIDS, O que é, Como Evitar, do escritor Marcelo Paiva, publicado pela Edições Paulinas da Igreja Católica. Na África, a AIDS está sem controle e ameaça destruir países inteiros. E no Brasil? Como está a situação do nosso país? O Brasil já está entre os 5 países mais infectados do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, 90% dos 55.000 doentes de AIDS já identificados pelo Ministério da Saúde eram adultos entre 20 e 50 anos de idade. O Ministério da Saúde calcula em 550.000 o número de portadores do vírus HIV no Brasil. Mas pode-se falar em 1 milhão, sem exagero. Por essa estimativa, 1 em cada 150 brasileiros seria portador do vírus HIV. É uma pesquisa da revista Veja, de abril de 1994, portanto, a situação hoje é bem mais séria. Segundo o relatório AIDS no Terceiro Mundo, o Brasil tem potencial para sofrer uma epidemia nos mesmos moldes da que existe na África atualmente. O Brasil já está entre os 5 países mais infectados do mundo e tem potencial para sofrer uma epidemia nos mesmos moldes da epidemia que já está ocorrendo na África. Portanto, a AIDS, sem dúvida nenhuma, já é considerada pela ONU o mais sério problema de saúde da humanidade em todos os tempos. Mas qual o quadro real da AIDS no mundo? As pesquisas da ONU, através da UNAIDS, as pesquisas nos Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro, estão realmente retratando a situação real da AIDS? Quando a ONU divulga os dados de 22 milhões de mortos, 36 milhões de infectados e 60 ou 70 pessoas infectadas por minuto, será que estes dados correspondem ao quadro real da AIDS no mundo? Vejamos. Os casos notificados, já identificados e somados pela ONU, apontam 22 milhões de mortos e 36 milhões de pessoas infectadas ainda vivas. Porém, estes são os casos em que os sintomas da AIDS já se manifestaram plenamente. Portanto, são pessoas que já fizeram o teste do HIV e apresentaram o vírus. Mas o número de pessoas ainda não notificadas é imensamente maior. Inicialmente, nós temos os infectados sem sintomas, que não apresenta sintoma algum. Parece uma pessoa completamente saudável.
Depois vem aquelas pessoas com sintomas secundários, não específicos. E finalmente vem aquelas pessoas que já têm o sistema imunológico abalado, mas ainda não sabem que tem AIDS. A Organização Mundial da Saúde fala em 10% da população do mundo com AIDS nas primeiras décadas deste século. Portanto, os casos notificados até o presente representam apenas a ponta de um iceberg enorme, exatamente como um iceberg, cuja somente a ponta aparece a flor da água, mas a maior parte do iceberg fica submersa. Esta é uma situação preocupante e todos os governos do mundo, todas as pessoas ligadas a entidades beneficentes, entidades que trabalham com a AIDS, sabem disso. É um caso para todos nós brasileiros pensarmos com bastante cuidado, com bastante seriedade. Como avança a AIDS? A AIDS avança lentamente, geometricamente ou aritmeticamente? 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Vejamos. Em 1982, havia 366 casos de AIDS notificados no mundo, em 19 países. Apenas 366. Em 2000, esse número saltou para 36 milhões em todos os países do mundo, nos 217 países do mundo. Uma pessoa que contrai a AIDS, mas não tem conhecimento disso, mas que tem um comportamento de risco com as drogas, seja com o sexo ocasional, ela, no mínimo, infecta mais 2 pessoas. Essas 2 outras pessoas, sem saber que estão infectadas, tendo um comportamento de risco, também vão infectar mais 2 pessoas cada uma. E essas 4 pessoas infectadas, também não sabendo, vão infectar cada uma delas 2 pessoas. Assim, a AIDS avança geometricamente. O avanço da AIDS é geométrico. Se 60 pessoas estão sendo infectadas por minuto, onde essa progressão terminará? Faça essa pergunta a si próprio. Eis o quadro real da AIDS no mundo hoje. A AIDS no mundo hoje, no ano 2001, total mundial de mortos. Lembrando que este número são os casos notificados, já identificados pelo sistema de saúde do mundo inteiro. Total mundial hoje, 22 milhões. 3 milhões 150 mil mortos apenas no ano 2000. Repito, 3 milhões 150 mil mortos apenas no ano 2000. Infectados no mundo hoje, notificados, 36 milhões. Taxa de avanço, taxa de crescimento da AIDS, 60 pessoas por minuto. 60 pessoas por minuto. Durante o pouco tempo que nós estivemos falando aqui, milhares de pessoas contraíram o vírus da AIDS. E a maioria delas não tem nenhuma noção disso, não tem conhecimento, não sabem que contraíram o vírus da AIDS. Vale a pena pensar com mais seriedade no problema da AIDS. Mas, embora o quadro da AIDS no mundo hoje seja preocupante, seja grave, ninguém que conhece o assunto ignora esse aspecto grave da AIDS. Os governos do mundo não ignoram, estão despendendo esforços e recursos enormes para conter a AIDS. Mas o método utilizado, é o que nós iremos abordar agora, tem produzido resultados satisfatórios,
resultados compatíveis com o esforço e os recursos despendidos? Estudemos agora a prevenção externa, o tipo de medida que tem sido tomada para deter o avanço da AIDS. Os instrumentos da prevenção externa empregados no combate à AIDS. Primeiro, informações popularizadas. Popularizar, falar da AIDS, fazer com que as pessoas se informem. Segundo, pesquisas e medicamentos. Estimular a pesquisa, patrocinar pesquisas. Terceiro, educação higiênica. Ensinar as pessoas a ter mais higiene, a ter mais cuidado. Quarto, distribuição massiva de camisinhas. Quinto, distribuição massiva de seringas. Esses 5 pontos são básicos da chamada prevenção externa. A prevenção externa tem produzido resultados satisfatórios? Vejamos, o avanço crescente da AIDS no Brasil e no mundo demonstra os limites da prevenção externa. Para se ter uma ideia, em 1982, nós já vimos, havia apenas 366 casos, apenas homossexuais, em 19 países, em 82. Apesar da prevenção externa, informação, medicamentos, camisinhas, seringas, educação higiênica, apesar da prevenção externa, hoje, em 2001, no mundo, existem 36 milhões de pessoas infectadas vivas. 22 milhões já estão mortos. E estes 36 milhões estão divididos em homossexuais, prostitutas, heterossexuais, pessoas casadas, adolescentes, jovens e crianças. Portanto, existe claramente a necessidade de uma medida complementar na luta contra a AIDS. Enquanto a camisinha protege 100% contra a AIDS? Milhões de pessoas em toda a Terra, em todo o mundo, creem que sim. Mas a situação é um pouco diferente. A camisinha falha na prevenção à gravidez em 15% dos casos. Com relação à AIDS, sua segurança é ainda menor. Por quê? Primeiro, apenas as mulheres ficam grávidas. O HIV é bidirecional, infecta homens e mulheres igualmente. Segundo, as mulheres são férteis aproximadamente 60 dias por ano. Já o HIV é transmitido 365 dias por ano em homens e mulheres. Terceiro, diversas pesquisas confirmaram a eficácia da camisinha na contracepção em torno de apenas 85%. E quarto, o HIV é 450 vezes menor do que o espermatozoide. Se na contracepção a camisinha falha em 15% dos casos, uma vez que o HIV é 450 vezes menor que o espermatozoide, é evidente que com relação à AIDS, a camisinha protege muito menos. O que você precisa saber sobre a camisinha? Vamos ver. Primeiro, foi criada para impedir a gravidez. Segundo, falha na contracepção em 15% dos casos. Terceiro, oferece segurança parcial contra a AIDS. Quarto, estimula o sexo ocasional de alto risco, pois dá às pessoas a ideia de segurança total. Quinto, sua propaganda omite parcialmente a verdade. 6, é fonte de altos lucros financeiros. 7, é uma solução paliativa e temporária. Na verdade, os fabricantes de camisinha dos Estados Unidos
indicam nas embalagens que, se usado de forma correta, o preservativo de látex ajudará a reduzir o risco de transmissão do HIV e de muitas outras DSTs. Note bem, ajudará a reduzir o risco. Fala-se em que a camisinha ajudará a reduzir o risco, mas não se diz em quanto, qual a porcentagem, quanto a camisinha ajuda a proteger as pessoas da AIDS. E o que pensam os especialistas sobre a camisinha? O que pensam as pessoas que tratam diariamente, diretamente com a AIDS? A opinião dos especialistas. Do ponto de vista individual, a camisinha não é um meio preventivo inteiramente seguro. Risco de má colocação, ruptura e esquecimento fazem com que esse instrumento preventivo fique menos confiável. Essa é a opinião da Secretaria da Saúde de São Paulo em seus informes técnicos sobre a AIDS. Insistir no uso da camisinha me parece muito simplório, porque ela não é infalível, ignora a lealdade na relação sexual e, sobretudo, ela não coíbe a troca de parceiros, a infidelidade, coisas paralelas à AIDS, inadmissíveis. Esta é a opinião do Dr. Vicente Amato Neto, superintendente do Hospital das Clínicas de São Paulo. Você tem direito à verdade sobre os limites da segurança oferecida pela camisinha. O estímulo excessivo e a superestimação do grau de segurança da camisinha estimulam o sexo livre e permitem que milhões de crianças, adolescentes, jovens e casais desinformados sejam infectados pela AIDS. O argumento do respeito aos direitos individuais acaba se tornando uma desculpa para a falta de amor e de responsabilidade social. Se não é lícito expor a AIDS à vida de uma única pessoa, muito menos lícito é expor a ela a vida de milhões de pessoas. Portanto, mesmo usando camisinha, você corre o risco de contrair a AIDS. Mas, se você não tem controle sobre o seu desejo sexual, você deve usar a camisinha. Por quê? Porque a camisinha protege contra as DSTs, evita a gravidez indesejada e oferece segurança parcial contra a AIDS. Mas é bom saber, contra a AIDS, o melhor é a prevenção e o amor próprio. A camisinha, portanto, é um meio, é um paliativo, ela é o princípio do mal menor. Se você já viveu uma situação de risco, você deve fazer o teste da AIDS. Por quê? Para enfrentar o futuro com honra, dignidade, coragem e amor. Se você estiver sem a AIDS, você pode evitar o comportamento de risco e pode ajudar a salvar muitas outras vidas. Se você estiver com AIDS, pode proteger a vida de outras pessoas, pode buscar tratamento médico. A AIDS tende a ser uma doença sob controle. O coquetel de medicamentos prolonga e melhora a qualidade de vida. Até aqui nós vimos a situação da AIDS no mundo e vimos sobre a prevenção externa, o que tem sido feito, né, com informações popularizadas, medicamentos, né, distribuição massiva de camisinhas, de seringas, e vimos que esses métodos, embora sejam louváveis e exijam esforços enormes, recursos enormes, eles não têm produzido resultados satisfatórios.
E isso está preocupando o mundo inteiro. Muitos países no mundo estão começando a procurar ajuda em outros grupos sociais, não apenas na medicina, não apenas nas comunicações, mas muitos estão procurando o auxílio de todos os grupos da sociedade, especialmente os grupos religiosos, os grupos filantrópicos que têm um conteúdo religioso. A mais recente medida que está sendo adotada no mundo para deter a AIDS é o que nós iremos estudar agora. É o que nós chamamos de prevenção interna. Dois mitos sobre a AIDS percorrem o mundo. O primeiro mito dizia que informação, medicamentos, educação higiênica e as camisinhas iriam deter a AIDS. O segundo mito dizia: o ativismo sexual entre os adolescentes e jovens é inevitável e não possui qualquer relação com moralidade ou matrimônio. O avanço crescente e contínuo da AIDS provou que é preciso mais para deter a AIDS. É preciso algo mais. Que algo mais seria isto? A necessidade da prevenção interna. Se, apesar da prevenção externa, a AIDS continua avançando, outras armas deverão ser empregadas em seu combate. Que outras armas são estas? O fortalecimento da consciência moral e ética. Precisamente aquilo que chamamos de prevenção interna. A importância do fortalecimento da moralidade na prevenção à AIDS. Vejamos a opinião de alguns especialistas sobre a importância do fortalecimento da consciência moral e ética das pessoas em todo o mundo como uma forma complementar da prevenção externa. Atuar na consciência das pessoas, atuar no coração das pessoas, fazê-las reconhecer a importância da sua vida, a importância de ter uma atitude moral, uma atitude ética. A sexualidade é algo intensamente espiritual. As duas maiores proteções contra a AIDS são a educação e a convicção de que os aspectos espirituais do amor sexual são tão importantes e dignos de respeito quanto os aspectos físicos. Quando nós falamos sobre os valores da família e as práticas sexuais, eu digo o seguinte: não existe uma base científica para se falar de responsabilidade sexual na adolescência. Sexo na adolescência é ruim para os indivíduos e para a sociedade como um todo. Encorajar os jovens a desenvolver o autocontrole significa bom senso e visão adequada para a saúde pública. O sucesso da luta contra a AIDS depende da mudança de hábitos da sociedade. No campo da saúde pública, o relacionamento sexual tem que ser responsável. Esta não é uma linguagem religiosa, mas uma questão importante na área da saúde pública. Há um consenso entre os especialistas. De modo geral, todos sentem a necessidade de novas informações, de uma medida complementar, algo que venha fortalecer a prevenção externa. Se o estímulo principal ao avanço da AIDS é de natureza moral, o trabalho de prevenção à AIDS deve incluir necessariamente uma dimensão moral. Mas que dimensão moral? Como podemos traduzir isto numa linguagem que as pessoas, de um modo geral, possam entender, possam aceitar? Aonde iremos aprender moral e ética? Traz
tradicionalmente, moral e ética são atributos essenciais de Deus. Portanto, Deus e a religião são as fontes da moral e da ética. Mas Deus existe? Você acredita realmente na existência de Deus? Vejamos. A religião não tem dúvidas. Diz a Bíblia, no princípio Deus criou os céus e a terra. E diz mais, desde a criação do universo, as perfeições invisíveis de Deus tornaram-se visíveis à inteligência humana por meio dos seres criados, de modo irrecusáveis. E ainda, em Deus nos movemos, nele vivemos e nele existimos. Portanto, para a religião, especialmente a religião cristã, não há dúvidas. Deus efetivamente existe, criou o universo e criou a todos nós. Vejamos agora sobre a origem e a finalidade das religiões. Para que serve a religião? Como nascem as religiões? A religião, assim como o impulso horizontal homem-mulher, o impulso vertical homem-Deus é inato na natureza humana. A religião fornece a informação e a educação espiritual, moral e ética, que são necessidades vitais da humanidade. A verdadeira religião é plena de ensinamentos voltados para a prática de elevados princípios morais. A verdadeira religião é originada e perpetuada através de pessoas de consciência, altruístas e sacrificais. A verdadeira religião é luz direcional e fonte de força na vida humana. Assim, os ensinamentos religiosos são vitais para os indivíduos e para a sociedade. A religião é uma necessidade vital. Um escritor cubano, José Martí, escreveu uma frase sobre a religião e essa frase tem percorrido o mundo, traduzido em todas as línguas. Disse José Martí: uma nação sem religião morrerá, porque nada lhe alimentará a virtude. Podemos, portanto, concluir que uma pessoa sem religião se corromperá, porque nada lhe alimenta a virtude. As virtudes não são enfatizadas, não são estimuladas. Muitos especialistas também falam que a religião, além de toda essa necessidade para o indivíduo, ela também é vital para as civilizações, para os povos de um modo geral. Como nós podemos ver no seguinte trecho. Na opinião dos especialistas, as civilizações não perecem por falta de cultura ou de riquezas, mas por falta de princípios morais. O historiador inglês famoso Arnold Toynbee escreveu: nós precisamos rehumanizar nossa educação, e eu penso que isto requer uma nova ideologia, uma nova cosmovisão, e não apenas uma nova teoria educacional. Para ser eficaz, tal ideologia deve ser uma nova visão filosófica e religiosa, capaz de trazer uma mudança na ordem das nossas prioridades. Portanto, na opinião de estudiosos de diversos países do mundo, a religião é mais que um grupo de pessoas orando. A religião é fonte de ensinamentos éticos, morais e espirituais. A religião é fonte de ensinamentos voltados para a paz, para o bem. A religião alimenta e fortalece as virtudes humanas. Mas e a ciência? O que diz a ciência sobre Deus? A ciência nasceu como uma forma de oposição a Deus no século XVI. Grandes cientistas declararam-se ateus, consideraram Deus uma ideia vazia.
Mas e hoje? O que diz a ciência do século XX sobre Deus? Vejamos. Deus é uma força racional superior que domina o universo incompreensível. Eu desejo saber como Deus criou o universo. Eu desejo conhecer os pensamentos de Deus. O resto são detalhes. Afirmo que o sentimento religioso cósmico é a mais forte e mais nobre motivação da pesquisa científica. Albert Einstein, o grande Einstein. Einstein considerado o maior cientista do nosso século. Era também um homem extremamente simples, profundamente religioso. Quando se fala em Einstein, fala-se num gênio da matemática. Mas Einstein foi, antes de tudo, um homem cheio de princípios voltados para o bem, para a paz da humanidade. Era um gênio e talvez por isso era também uma pessoa religiosa. Para mim, a criação depende, em última análise, de uma realidade não física ou transfísica, de natureza espiritual. Dr. Rupert Sheldrake, bioquímico contemporâneo, a ciência recentemente avançou a tal ponto que o que antes eram questões religiosas, hoje podem ser abordadas seriamente pela ciência, como indicações de amplas consequências da nova física. Em minha opinião, a ciência atual oferece um caminho para Deus mais seguro do que a religião. Dr. Paul Davies, um dos maiores físicos da atualidade. O universo é uma realidade autocriada, é um ser luz infinito, superpoderoso, dotado de um conteúdo informacional e de uma vontade consciente e criativa, capaz de projetar a si mesmo sob a forma finita das partículas. As pessoas intuem uma forma de inteligência que no passado organizou o universo e a personalizam chamando a Deus. Dr. David Bohm, físico contemporâneo. Portanto, na opinião dos grandes físicos do nosso século, e são centenas deles, na biologia, na química, em todas as áreas da ciência, a ciência deste século ela é transfísica, ela é transcendente. Desde o desenvolvimento da física quântica, a ciência perdeu as suas bases, a sua objetividade, o determinismo absoluto, e começou a perceber que, na essência do universo, há algo mais do que pura energia, pura matéria. Eis a conclusão da ciência atual. Na ciência atual, o universo é constituído de moléculas, as moléculas de átomos. Os átomos são constituídos por partículas, as partículas são constituídas de energia. E o que é energia? Energia é uma forma de puro dinamismo. Energia não é matéria, é uma não matéria. É isto precisamente o que está na fórmula, na famosa fórmula de Einstein, na lei da equivalência entre a massa e a energia. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Portanto, a natureza e a origem do universo material, na ciência desse século, é uma realidade transfísica, uma realidade não material. Sendo assim, nós precisamos estudar Deus, um pouco mais sobre Deus. Naturalmente, para as pessoas exclusivamente religiosas, Deus é uma realidade indiscutível. O cientista discute, quer respostas mais profundas, quer mais clareza racional. Mas uma das principais leis da ciência, a lei da causalidade, é também, na verdade, uma forma de nos levar a compreender melhor a presença de Deus, a realidade de Deus. Vejamos. Deus e a lei científica da causalidade.
Quando nós queremos conhecer um artista, nós estudamos a sua obra. Podemos fazer isto com Michelangelo, com Leonardo da Vinci. Pelas obras, nós podemos conhecer o caráter, a criatividade, a genialidade do artista. Iremos fazer o mesmo com Deus. Estudando a criação, a obra de Deus, nós iremos entender melhor sobre Deus. Assim, segundo a lei da causalidade, uma das principais leis da ciência, estudando o efeito, pode-se conhecer a causa. Estudando o efeito, o universo, podemos conhecer melhor a causa. Deus, o Criador do universo. Deus e o universo. Quando nós analisamos o universo, nós percebemos que o universo possui caráter interno e forma externa. O caráter interno são elementos invisíveis. A inteligência, a criatividade, a emotividade e a vontade. São elementos reais, porém não são concretos, não são visíveis, mas existem sem dúvida. Com relação à forma externa, nós temos elementos visíveis. Nós temos a própria matéria, a forma que a matéria toma, a ordem do próprio universo observável e a diversidade dos seres criados. Assim, o universo é um ser dotado de caráter interno e forma externa. Se em todo o universo existe caráter interno e forma externa, nas partículas tem o NDI, que é a natureza diretiva inerente das partículas, e a sua forma externa é a energia. Os átomos têm o NDI, a sua forma é a energia. As moléculas têm o NDI, a sua forma é a energia. Os vegetais têm a mente vegetal e têm o seu corpo material. Os animais têm instinto e têm o seu corpo material. E o homem tem coração e mente e tem o seu corpo material. Portanto, podemos concluir que, se em todo o universo existe caráter interno e forma externa, havia caráter interno e forma externa no ser que o originou. Se em todo o universo existe caráter interno e forma externa, elementos concretos, visíveis, e elementos não materiais, invisíveis, obviamente, de acordo com a lei da causalidade, estes elementos provêm de uma fonte. E é óbvio que esta fonte também possui caráter interno e forma externa. De outro modo, não haveria no efeito forma externa e caráter interno. Todo o universo possui elementos positivos e negativos. A positividade, a masculinidade, a negatividade, a feminilidade. Portanto, o universo é um ser dotado de positividade e negatividade. Nas partículas nós temos bárions e leptons, positivo e negativo. Nos átomos nós temos próton e elétron. Nas moléculas, cátion e ânion. Nos vegetais, estame e pistilo. Nos animais, macho e fêmea. Nos homens, homem e mulher. Se em todo o universo existe positividade e negatividade, podemos concluir que havia positividade e negatividade no ser que o originou. Assim, a conclusão da lei da causalidade é esta: não existe efeito sem causa. Nada há no efeito que não provenha da causa. Se em todo o universo existe caráter interno e forma externa, positividade e negatividade, é evidente que na causa, em Deus, havia caráter interno, forma externa, positividade e negatividade. Portanto, concluímos que o universo físico foi criado como uma automanifestação do próprio Deus. Quem é Deus? Em cada religião, em cada país ou continente, Deus tem um nome diferente. Por exemplo, para os judeus é Javé, para os islamitas é Alá, para os coreanos é Hananim, para os japoneses é Kami-sama, para os hindus é Brahma, para os persas é Ahura Mazda, para os cientistas é mente cósmico. Na verdade,
São nomes diferentes para um único ser, Deus. Deus é o denominador comum das religiões do mundo. A espiritualidade, a moral e a ética são a essência comum das grandes religiões. Logo, toda moral provém de Deus. O homem precisa dos atributos morais de Deus. O indivíduo amoral e aético vive no sexo ocasional, na promiscuidade, na infidelidade. E isto leva a AIDS, às DSTs, às doenças físicas e espirituais. Deus é bem, lealdade, fidelidade, moralidade, ética e pureza. Deus inspira o ser, é um ser moral e ético, que inspira o homem a ser também um ser de moralidade e de ética. Isto implica em sexo responsável, matrimônio, fidelidade, saúde física e espiritual. Qual a finalidade da sua vida? Deus criou o universo para ser feliz, como está na Bíblia. E viu Deus todas as coisas que havia criado, e viu que todas eram boas. Como imagem e semelhança de Deus, a motivação de sua vida é também a busca da alegria. Todas as ideias e ações humanas são voltadas para a busca da felicidade. Como você poderá ser feliz? A criação de um projeto mental gera alegria parcial. A concretização de uma obra real gera a alegria total. Portanto, a felicidade depende de uma relação entre um sujeito e um objeto. Para você ser feliz, não é possível sozinho. Você tem que ter um objeto com o que se relacionar. A alegria nasce da relação harmoniosa entre um sujeito e um objeto. Para obter alegria, Deus e o homem precisam um do outro. E para obter alegria, homem e mulher precisam um do outro. Eis o porquê da importância de Deus e da família. Para o homem alcançar a plena felicidade, Deus estabeleceu um caminho. São as 3 bênçãos de Deus que está na Bíblia: crescei, multiplicai e subjugai o universo. O que significam essas 3 bênçãos? Crescei é a elevação pessoal, quando a mente e o corpo do indivíduo estão centrados em Deus. Isto determina o homem ideal. O multiplicai significa a família ideal. Quando o homem e a mulher estão centrados em Deus, formam uma família e multiplicam filhos. E o dominai se refere à prosperidade econômica, quando o homem se relaciona com o universo economicamente e produz um mundo ecológico, um mundo de prosperidade. Isto é o mundo ideal. A felicidade não é uma meta, mas uma consequência do cumprimento das nossas responsabilidades na vida. Se você pretende ser feliz, se você quer ser feliz, você precisa realizar esses 3 desejos. Precisa elevar-se como indivíduo, formar uma família ideal e relacionar-se economicamente, ter prosperidade material. Dos 3 desejos inatos, inscritos por Deus na natureza humana, a família é o desejo principal. Porque a família é um desejo natural, inscrito por Deus na própria natureza humana. Porque é na família que os seres humanos vivenciam as 4 formas de amor: paternal, conjugal, fraternal e filial. E porque o amor é o maior e o mais profundo desejo de Deus e do homem. Portanto, a família é a escola do amor. Sem a família, o homem não tem onde aprender a amar. Qual a importância da família na opinião dos especialistas? Nada determina mais poderosamente a forma de vida de uma criança do que seus valores do certo e do errado. Os valores de uma criança, mais do que sua classe, seu sexo, sua etnia, sua vizinhança, seus genes ou suas experiências anteriores, determinarão o destino daquela criança. É na família
É a família quem deve providenciar e fornecer esses valores em primeira mão. A opinião de William Bennett, ex-secretário de Educação dos Estados Unidos. Com que idade os seres humanos tornam-se aptos para o amor, o sexo e a família? Na infância, na adolescência ou na maturidade? Evidentemente que na maturidade. O sexo precoce é antinatural e acarreta problemas e responsabilidades próprios das pessoas adultas. Muito se ouve falar que virgindade já era, pureza sexual já era. Disse até que virgindade faz mal para a saúde. Indivíduos inescrupulosos e amorais têm estimulado e explorado o sexo precoce e ocasional com os argumentos de que virgindade é careta, faz mal para a saúde física e mental e que o desejo sexual é incontrolável na juventude. Isto é uma mentira. Atualmente, milhões de religiosos são abstinentes e milhões de jovens de consciência têm praticado a abstinência pré-matrimonial sem quaisquer consequências para a saúde. A recompensa é uma vida honrada, saudável e longa. O sexo não é uma função vital para o indivíduo, mas para a espécie. O ser humano é plenamente capaz de controlar seus impulsos sexuais, até mesmo durante toda a vida. O controle até a maturidade é normal e natural. Portanto, virgindade não faz mal para a saúde. A abstinência pré-matrimonial, na verdade, é a sua parcela de responsabilidade e sua própria felicidade, como nós temos visto. Os animais são seres físicos, eles atingem a maturidade pela força da natureza. Na maturidade, eles praticam sexo instintivo, livre. Os seres humanos são seres físicos e espirituais, atingem a maturidade pela força da natureza, maturidade física, e a maturidade espiritual pela força da responsabilidade. Na maturidade, os seres humanos devem praticar o sexo com amor e na família. Portanto, o homem atravessa 3 etapas de crescimento. A etapa de formação, infância, puberdade, etapa de crescimento, adolescência, e a etapa de aperfeiçoamento, a maturidade. É na maturidade que o homem está apto para o amor e para o sexo. É na maturidade que o homem está apto para a família. Você deve obedecer à lei natural do desenvolvimento. Pois você não foi criado adulto, mas com potencial para a maturidade. Os adolescentes hoje podem seguir 2 caminhos. O caminho do sexo precoce, seguir os seus impulsos físicos e instintivos, que pode levá-lo à gravidez, a DSTs e a AIDS. Ou pode seguir o segundo caminho, o caminho da abstinência pré-matrimonial, seguir a lei natural do desenvolvimento, construir uma família, ter saúde e vida. A adolescência é um período de imaturidade física e psíquica imprópria para se tomar decisões que alteram para sempre os rumos da vida. Por que você precisa viver com princípios morais e éticos? Porque você é um ser espiritual eterno. O homem possui uma dimensão física, biológica. É o seu corpo físico, tem uma mente física, o inconsciente, impulsos, o seu cérebro. E também possui uma dimensão espiritual, psíquica, emocional, em seu corpo espiritual. O homem possui uma mente espiritual, a consciência, criatividade, coração. E por isto, o homem atravessa 3 etapas em sua existência. A primeira etapa, que é a vida intrauterina, é uma etapa de dependência total. A segunda etapa, que é a vida na Terra, uma etapa de dependência parcial. E a terceira etapa, que é a vida no mundo espiritual, de independência absoluta. O ser humano é um ser eterno, é um ser espiritual eterno, que vive na Terra em um corpo físico temporário. A Bíblia nos dá, para os que creem, a prova da realidade espiritual.
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. E o pó volte à terra para se tornar o que era, e o espírito retorne a Deus que o deu. Semeado o corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há um corpo animal, também há um corpo espiritual. E enquanto Jesus orava, tornou-se todo outro o seu rosto, e suas vestes tornaram-se resplandecentes. E eis que 2 homens falavam com Jesus, eram Moisés e Elias. Moisés e Elias eram pessoas que haviam morrido. Elias havia morrido 900 anos atrás, Moisés 1.600 anos atrás, e conversavam com Elias. Para os cristãos, para os que creem na Bíblia, não há qualquer dúvida sobre a realidade do mundo espiritual. Mas a fé não é o único meio de entender a realidade do mundo espiritual. A ciência também tem entrado neste campo e o tem estudado com profundidade. As pesquisas da parapsicologia do casal Heine têm estimulado e fortalecido a fé na transcendência do ser humano. As pesquisas do Dr. Raymond Moody, médico americano que pesquisou a morte clínica em milhares de pessoas, escreveu o livro A Vida Depois da Vida. As pesquisas da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que criou a tanatologia, uma ciência especificamente voltada para o estudo do espírito. E o Dr. Stanislav Grof e a sua psicologia transpessoal, quando a psicologia deixa de ser materialista e passa a ser espiritualista. Para milhares de cientistas na atualidade, a realidade da vida eterna do ser humano já é um fato científico. E para você? A Bíblia afirma que após viver sua vida física na Terra, você migrará para o mundo espiritual. No mundo físico, você tem um cérebro, tem um corpo físico, tem 5 sentidos físicos com os quais você se relaciona com o mundo físico. Ao migrar para o mundo espiritual, você tem a sua mente, tem o seu corpo espiritual e 5 sentidos espirituais com os quais você se relaciona com o mundo espiritual. Você migra para o mundo espiritual, onde você viverá eternamente. Mas se você é eterno, também sua esposa e seus filhos irão viver no mundo espiritual. Portanto, sua família pode ser eterna. Porém, o sexo precoce e ocasional impede a realização de sua família ideal, na terra e no mundo espiritual. Porque o sexo ocasional é antifamiliar. O sexo ocasional ignora a dimensão espiritual do ser humano e considera apenas os valores materiais e os prazeres físicos temporários. Na dimensão espiritual é regida pelas leis espirituais, o homem é um ser espiritual, tem mente, consciência, é o aspecto sujeito do homem e é que o leva à vida eterna. Na dimensão física existem as leis físicas que regem o corpo do homem, um ser biofísico. Ele tem cérebro, instinto, é objeto, é uma vida temporária. Você não é um objeto sexual vulgar. Você é um filho de Deus, é um ser espiritual criado à imagem e semelhança de Deus. É um ser dual, de valor cósmico, espiritual e material. É ser único, cada ser humano é único, é um ser de valor único. É um ser espiritual de valor eterno. É filho de Deus, portanto, tem valor divino. A Bíblia diz: vós sois os templos de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. O que diz a Bíblia sobre a pureza sexual? Aquilo que o homem semear, isto também colherá, porque o que semeia para a carne, da carne colherá corrupção. As obras da carne são conhecidas: lascívia, impureza e promiscuidade. De que modo pode o jovem guardar puro o seu caminho, seguindo-o de acordo com a palavra de Deus? O corpo não é para a impureza, mas para Deus, e Deus é para o corpo.
Vós sois os templos de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Não há dúvida sobre os porquês de você procurar evitar em sua vida o sexo ocasional, as drogas, os comportamentos de risco que levam às DSTs, à AIDS, ao aborto, à gravidez na adolescência, tantos problemas. Quando você tem consciência de que você é um ser espiritual eterno, criado à imagem e semelhança de Deus, você muda de atitude. Você nem precisa ser um líder religioso, um pastor, um guia espiritual. Você deve ser um filho de Deus. Todo ser humano sonha em construir uma família ideal. Mas em 40% dos casos dos matrimônios, o sonho acaba entre 6 meses e 3 anos. E como um pesadelo terrível. Por quê? A revolução sexual dos anos 60 é uma das razões. A partir dos anos 60, o sexo livre tornou-se um modelo de comportamento mundial supervalorizado e superestimulado. Simultaneamente, a abstinência pré-matrimonial e a fidelidade conjugal passaram a ser atacadas como tabus, comportamentos ultrapassados e anormais. Os valores espirituais, morais e éticos da família foram desvalorizados e abandonados. A revolução sexual estimulou o sexo livre, a difusão das drogas, o sexo precoce, a gravidez indesejada, a pílula entre solteiros, a camisinha entre solteiros, a troca de parceiros, o casamento aberto, a aceitação do terceiro sexo, o declínio da família, a difusão das DSTs e a difusão da AIDS. E todos esses fatores contribuíram para o declínio da família. O sexo precoce é ocasional, na opinião dos especialistas. Os jovens ficam confusos diante de uma liberdade sexual que toca a promiscuidade e acaba em desastre. Matrimônio precoce inconsistente, gravidez indesejada, abortos vividos como um fato trivial e sem significado, coabitação experimental baseada na recusa de compromissos, bebês que antes de nascer já estão fadados ao abandono, divórcio precipitado e quase simultâneo à união. É a opinião do Paul Eugène Charbonneau, filósofo e escritor francês da Universidade de Montreal. Porque o sexo ocasional é um dos mais graves fatores de desestabilização pessoal e familiar. Porque nega a Deus e aos valores espirituais, morais e éticos. Nega o valor e a necessidade vital da família. Nega o valor divino do homem. Degrada o homem moral e espiritualmente. Gera e estimula o crime sexual. Gera e estimula a irresponsabilidade familiar e social. Confunde intencionalmente o amor com o sexo vulgar, nega e destrói a genealogia dos indivíduos, gera e estimula a paternidade e a maternidade solteiras e origina os menores abandonados e suas consequências, tais como a criminalidade infanto-juvenil. A importância da abstinência pré-matrimonial e da fidelidade conjugal na luta contra a AIDS. Se para a religião e para a ciência a família é a célula-mãe da sociedade e os costumes difundidos pela revolução sexual opõem-se radicalmente aos valores familiares, é forçoso reconhecer que a revolução sexual sofreu desvios e para deter as DSTs e a AIDS é preciso retornar aos valores sexuais da família. Quais os valores sexuais básicos da família? São 2. A abstinência pré-matrimonial e a fidelidade conjugal. Vejamos a opinião dos especialistas sobre a abstinência pré-matrimonial. Os especialistas, as pessoas que trabalham diretamente com a AIDS. A abstinência pré-matrimonial é citada nos programas anti-AIDS não diretivos, sem preocupações de ordem moral, apenas como uma segunda opção. E apesar de definido como a única forma 100% eficaz contra a AIDS,
não é tratado com profundidade ou entusiasmo. Os valores relacionados com a abstinência e a fidelidade conjugal são tratados de modo neutro, quase com indiferença. É a opinião do Dr. Richard Panzer. A verdade deve ser dita aos mais jovens. O único meio seguro de evitar a AIDS é refrear seus impulsos sexuais até que estejam suficientemente adultos para estabelecer um relacionamento monogâmico de fidelidade mútua. É a opinião do Dr. Everett Kopp, ex-secretário de Saúde dos Estados Unidos. Devemos ensinar aos adolescentes a retardar o início das relações sexuais e os problemas que dela resultam. A opinião de Deborah Hafner, Conselho de Intercâmbio de Informações sobre o Sexo dos Estados Unidos. Magic Johnson, famoso jogador de basquete americano, como todos sabem, contraiu o HIV. E, logo após descobrir que era soro positivo, deu um conselho aos jovens. Ensine a seus filhos o valor da abstinência. Eles precisam saber que adiar as relações sexuais é uma opção consciente que traz recompensas que vão muito além do que ficar livre da gravidez indesejada, da AIDS ou das DSTs. Infelizmente, Magic Johnson, para ele, não se viu o conselho. Tarde demais para ele. Infelizmente. Eu penso que podemos reduzir o número de abortos de vários modos. Conversando com meninos e meninas acerca de suas responsabilidades, sugerindo-lhes a prática da abstinência pré-matrimonial, ministrando cursos que promovam a abstinência em diferentes organizações, tais como escolas, igrejas, etc. Esta é a opinião de Laura Bush, a atual primeira-dama dos Estados Unidos. Já vimos também a opinião do atual ministro da Saúde do Brasil, o ministro José Serra, que disse: não devemos ensinar essas meninas a usar camisinha, mas convencê-las a não ingressar na vida sexual tão cedo. Também a Secretaria da Saúde de São Paulo expressou: a abstinência é um recurso preventivo e seguro. A atividade com parceiro fiel não contaminado, contando com fidelidade recíproca, é também uma maneira segura de evitar a AIDS. Do ponto de vista individual, a camisinha não é um meio preventivo inteiramente seguro. Risco de má colocação, ruptura e esquecimento fazem com que esse instrumento preventivo fique menos confiável. Portanto, na opinião dos especialistas, a abstinência pré-matrimonial é uma necessidade, é o único meio 100% seguro de evitar a AIDS. Pensem sobre isso. Vejamos agora algumas boas razões para você praticar a abstinência pré-matrimonial. Respeito a Deus, a lei natural de Deus. 2. Prova de autovalorização e de autossinceridade. 3. Conservar o autorrespeito e a autoestima. 4. Demonstrar atitude de alta moralidade. 5. Demonstrar poder de autocontrole. 6. Demonstrar senso de dever social. 7. Conservar o respeito familiar e social. 8. Valorizar a pureza física e espiritual. E 9. Preservar sua saúde e sua vida. Lembre-se, em seu íntimo, todo ser humano respeita, admira e almeja a pureza. Por que acontece o sexo precoce? Porque a força natural do desejo sexual prematuro, superestimulado por indivíduos sem escrúpulos, induz os jovens à precipitação, impedindo-os de alcançarem a maturidade e o sexo responsável. Mas você pode controlar o desejo sexual prematuro. Veja como. Conhecendo a verdade e praticando-a em sua vida.
A força do desejo sexual prematuro pode ser vencida pela força da verdade somada à força da responsabilidade. Com essas duas forças, você vence a força do desejo sexual prematuro, atinge a maturidade e pode praticar o sexo responsável. De que modo pode o jovem guardar puro o seu caminho, seguindo-o de acordo com a palavra de Deus? Está no Salmo 119. Controle o desejo sexual prematuro através do conhecimento e da prática da verdade. A força natural do desejo sexual prematuro é menor que a força da verdade somada à força da sua própria responsabilidade. Sem a força da verdade, que alimenta a responsabilidade, os jovens não conseguem vencer a força do desejo sexual prematuro. Vejamos agora algumas boas razões para você praticar a fidelidade conjugal. Receber o respeito de Deus, do cônjuge, dos filhos, dos familiares e da sociedade. 2. Cultivar a autoestima, a paz e a alegria de sentir-se uma pessoa pura e honrada. 3. Cultivar uma família saudável, harmoniosa e feliz. 4. Cultivar uma vida sexual sadia, com amor, sem culpa, sem temores e sem medo da AIDS. 5. Viver com estabilidade emocional e paz interior. Sem amor verdadeiro, não há fidelidade conjugal nem paz familiar. Os frutos do amor verdadeiro e do falso amor são opostos. O amor falso é materialista, mentiroso, egoísta, irresponsável, impuro, maléfico, destrutivo. Ele leva ao sexo livre e à AIDS. O amor verdadeiro é divino, é verdadeiro, é altruísta, é responsável, é puro, é benéfico e é construtivo. Ele induz ao sexo responsável. Por que você precisa construir uma família ideal? Porque a família é a meta final da criação de Deus. E é também a fórmula da realização da vida. A família é a base para a plena realização da vontade de Deus e da vida humana. Um homem e uma mulher centrados na vontade de Deus produzem filhos, educam filhos dentro da vontade de Deus, e esses filhos vão criar família, sociedade e uma nação e um mundo de pureza, de paz, de harmonia. Como construir sua família ideal? Baseada no amor verdadeiro. Conheça e pratique em sua família os valores espirituais e morais de Deus. Você sabe, não há paz numa família construída com base no egoísmo e no sexo livre. Sem Deus e sem família, sua vida perde o sentido e a direção. Sua vida afunda no caos, pois, se não há Deus, tudo é permitido, escreveu Dostoiévski. E o indivíduo sem religião se corromperá, porque nada lhe alimentará a virtude. O sexo é uma dádiva de Deus para ser praticado na família e com amor verdadeiro. Pois o amor verdadeiro é a motivação e o propósito da criação do homem e do universo. Deus criou todas as coisas movido pelo amor. O amor verdadeiro é o aspecto mais precioso da vida. É a fonte maior de vida e felicidade. O sexo ocasional e prematuro viola as leis de Deus e a própria natureza humana. Por isso, está na raiz do sofrimento humano. A ênfase sobre os valores morais e éticos podem redirecionar o comportamento humano, como podemos ver. A natureza humana tem uma tendência para a moralidade e a ética, e uma tendência para a imoralidade e a corrupção. Qualquer dos lados que for estimulado tende a predominar. A tendência para a moralidade e a ética leva à bondade, à prática da lealdade, da fidelidade, da moralidade, da ética e da pureza. A ênfase sobre a tendência para a imoralidade e a corrupção conduz à maldade, à deslealdade, à infidelidade, imoralidade, corrupção e impureza. A família, a escola e os meios de comunicação direcionam o comportamento social.
Mas a influência primária da família é a mais profunda, básica e fundamental. Pais, professores e comunicadores imorais e aéticos levam a maldade, a deslealdade, a infidelidade, a imoralidade, a corrupção e a impureza a uma sociedade amoral e aética, com AIDS. Pais, professores e comunicadores morais e éticos induzem a prática da bondade, da lealdade, da fidelidade, da moralidade, da honestidade e da pureza. Induzem a criação de uma sociedade moral e ética sem AIDS. Portanto, a contenção da AIDS no Brasil depende de cada um de nós. Podemos, então, deduzir uma fórmula para a vitória sobre a AIDS, para um Brasil sem AIDS. A prevenção interna, a educação espiritual, moral e ética, somada à prevenção externa, medicamentos, mais higiene, mais informação, é igual a pessoas de fé, amor e verdade. É igual ao fim da AIDS. Qualquer indivíduo, qualquer família, qualquer nação que praticar a espiritualidade, a moralidade, a ética, vence a AIDS. Vejamos agora os passos da vitória sobre a AIDS. A prevenção interna mais a prevenção externa provocam um despertar espiritual e um fortalecimento moral, que, por sua vez, provocam uma mudança de mentalidade nos indivíduos, uma mudança de valores, que, por sua vez, conduzem ao abandono do sexo livre, da infidelidade, das drogas, que, por sua vez, resultam no fortalecimento da família e na contenção da AIDS. O resultado de tudo isto é uma nação com jovens de família, um Brasil sem AIDS. Seja inteligente, evite a AIDS, construa sua família na época certa e da forma certa, e tenha vida longa e feliz. Chegamos ao final da nossa palestra. E cremos que a sua visão sobre a AIDS mudou. Você percebeu que não basta usar camisinha e sair por aí sentindo-se 100% seguro. O avanço da AIDS em toda a Terra, que preocupa as nações, os jovens, os governos do mundo, que gastam bilhões de dólares, deve também ser uma preocupação sua. Portanto, sempre que você tiver a oportunidade de praticar um comportamento de risco, lembre-se dessa nossa palestra. Lembre-se, a AIDS não tira apenas a sua vida, ela destrói os seus sonhos.